Eu acredito que foi o fundo do poço. Eu tinha uma barreira dentro de mim que não deixava eu me transformar. Também usava coisas externas como desculpas. A diferença de você estar no zero e no fundo do poço é a intenção. Rodrigo Ubarana é engenheiro, ex-executivo da área de saúde e cofundador da empresa Despertar, ao lado de Murilo Gun e Dani de Maria. A gente começou um processo interno com protocolos, só focado no ser, no interno e nas relações, coisa que a gente viveu, tanto como indivíduos, quanto Murilo e Dani como casais, onde a gente passava por alguns momentos de profunda introspecção, para depois vir à superfície. Utilizava ayahuasca e algumas medicinas da floresta. Eu lembro até você falando, vocês pareciam um bando de bicho grilo, não sei o quê. Após transformar uma clínica familiar em hospital e atingir o tão esperado sucesso, passou por um processo profundo de autoconhecimento que incluiu sabático, espiritualidade e reconciliação com a família. Eu saí de um cenário, era eu tretando com meu pai, eram xingamentos, eram berros com a minha esposa. Fiquei com muita vergonha do que eu fazia com meus filhos e para um momento que eu estou feliz, prosperando, com abundância, bem com a família, bem com os amigos, com uma sociedade maravilhosa. Isso tudo veio através da transformação interna. E hoje lidera um movimento de desenvolvimento humano com imersões, retiros e produtos como o Ponto Cego, Pé no Flow e a Nave. Sua missão atual é implementar um modelo de gestão que una processos e espiritualidade, com margem, metas e tecnologia, mas também com presença, entusiasmo e autorresponsabilidade. Você passou por um processo de transformação extremamente intenso nesses últimos anos. Você trocou sua vida completamente. O que você aprendeu? Rodrigão, você passou por um processo de transformação extremamente intenso nesses últimos anos. Você trocou sua vida completamente. O que você aprendeu nesses últimos anos? Aprendi várias coisas, mas talvez a principal delas, quando você me pergunta isso que vem, é que eu aprendi que tudo que acontece na minha vida eu consigo transformar através de mim. Então eu saí de um cenário, né, no começo dessa transformação de 4 anos que eu passei, eu saí de um cenário onde eu estava sem esposa, sem dinheiro, sem trabalho e saindo de um lugar que eu morava para outro, sem casa, separação com a esposa e rompimento de relações e para um momento que eu estou feliz, estou prosperando, com abundância, bem com a família, bem com os amigos, com uma sociedade maravilhosa, com o trabalho que eu amo. Então, isso tudo veio através da transformação interna. Então, talvez o principal aprendizado, e claro que depois desse vem um monte de coisa derivada disso, mas talvez o principal é que tudo eu consigo transformar através de mudanças internas. Você considera que esse momento que você relata, onde vocês se separaram por um período, foi o seu fundo do poço? Sim, foi. Como é que foi? Fundo do poço emocionalmente, mentalmente e espiritualmente também, por mais que eu tinha desenvolvido, né, eu tenho mediunidade, eu fazia desenvolvimentos, trabalhos religiosos, que eu gostava de frequentar, mas era muito externo. Eu tinha quase que uma barreira dentro de mim que não deixava eu me transformar. Era tudo e também acabava usando coisas externas como muleta das coisas que aconteciam na minha vida, ou como desculpas. Então, eu acredito que foi o fundo do poço. E o fundo do poço, né, uma frase que um amigo meu me disse esses dias, ele falou: a diferença de você estar no zero da sua vida e no fundo do poço é a intenção. Que se você não está consciente, você está no fundo do poço. Mas quando você deixa as coisas irem e solta com a intenção de se renovar, aí você está no zero. Maravilhoso, já saiu do fundo do poço. Saiu do fundo do poço. Fantástico, cara. E quanto tempo durou esse período e o que fez com que você saísse disso? Deixa eu te contar uma coisa rápida. Desde que eu comecei a empreender, receber e enviar dinheiro para o exterior sempre fez parte da minha rotina. No começo, tentei usar o banco tradicional e me arrependi, obviamente. Taxas altíssimas, demora, burocracia sem fim. Até que eu comecei a utilizar a remessa online. E nunca mais perdi tempo nem dinheiro. Hoje,
Todo mês eu uso para receber os proventos dos meus produtos de conteúdo. Se você precisa enviar ou receber dinheiro de fora do Brasil, seja empresa ou pessoa física, e ainda não usa Remessa Online, você está perdendo tempo. remessaonline.com.br. Agora, segue o jogo, bora de volta para o episódio. Eu acredito que foi um processo para chegar no fundo do poço. Foram alguns anos eu vivendo um mar de emoções exacerbadas, onde eu explodia com a minha esposa, eu explodia com meus filhos, eu brigava com meu pai. E foi um período, né, que eu passei, principalmente ali talvez começou quando eu fui trabalhar com meu pai, e a gente pegou a clínica dele, a gente descobriu câncer bem no momento que meu filho nasceu, e isso em 2015, final de 2015. Aí eu entrei no negócio dele, que era uma clínica, ele se recuperou do câncer, e a gente, vamos fazer um hospital então, já que eu tô aqui, a gente desenvolveu um hospital da família, lá em Taubaté, e nesse momento foi a navegação para o fundo do poço. Por mais que foi um projeto legal, deu certo o hospital, foram 4 anos de projetos maravilhosos, mas nos bastidores era eu tretando com meu pai, eram xingamentos, eram berros, era eu berrando com a minha esposa, era eu tendo comportamentos com meus filhos que eu, né, já passei da fase de sentir vergonha porque eu trabalhei em mim, mas eu Fantástico. fiquei com muita vergonha do que eu fazia com meus filhos. E depois disso veio a pandemia. Só um parêntese. Foi um sucesso o negócio. Foi um sucesso o negócio. Na hora que a gente analisa... eu também não tenho vergonha de falar da minha vida, porque ninguém vem pronto. E às vezes as pessoas olham onde nós estamos e acham que a gente é perfeito, que a gente nasceu assim. Cara, ninguém vem pronto. Todo mundo tem coisa para arrumar. E só que depois que se arruma, é só o passado. Não é mais a sua identidade, né? Mas o que eu acho interessante a gente reforçar para as pessoas entenderem é que você se transformou num baita empresário, bem-sucedido. Você transformou uma clínica num hospital que atendia Taubaté e região, fazia sei lá quantos procedimentos. Sucesso, né? Então, assim, à vista da sociedade, extremamente bem-sucedido, ganharam dinheiro, fizeram um negócio grande, né? Mas e os bastidores? Que ninguém olha, que ninguém consegue prestar atenção, né? E que eu também maqueio para não aparecer. Né? Tava todo... Quando vinha pessoas conversar comigo, ou então eu dava entrevistas, ou então fazia aparições públicas, eu só falava das coisas. Eu sou foda, não sei o quê, eu já fiz isso, 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 tá acontecendo isso. Mas estava moendo por dentro, né? As emoções. Aí eu saí de lá, né? Teve um processo que eu queria vender, meu pai não quis vender, daí a gente saiu, teve mais uma treta forte com meu pai na minha saída. E depois a gente quase foi sócio. Teve esses parênteses aí, mas eu acabei indo para um... Ainda bem que você não virou sócio, porque eu chamei ele para ser sócio da Clivo. Foi. Aí eu acabei indo para ser executivo de um grande grupo de saúde, né, que eu passei lá até o começo da pandemia, quando eu e minha esposa decidimos ir para o Ceará, quando começou a pandemia, que ela é de lá, e montar uma pousada, que era um antigo sonho, mas aí a gente já estava num processo muito difícil, eu e ela. Essa navegação para o fundo do poço, ela ganhou o patamar principal lá no Ceará, né, onde a gente brigava muito, a gente tinha muita discussão. Vocês chegaram a implementar o negócio. Implementamos, deu muito certo durante a pandemia. Deu muito certo. Os cearenses não viajavam para fora porque estava fechado, estava lockdown, mas todo mundo viajava internamente ali. Então era pousada cheia todo final de semana. Mas dá um puta trabalho, né? Dá um puta eu trabalho. Nunca tive, mas era legal, era uma pousada de luxo. Que legal. Uma casa que ela tem lá de 7 quartos, a gente montou uma estrutura bacana. Quase que um hotel boutique, assim, né? Um mini hotel boutique. Legal. Com restaurante interno. Então deu um trabalho, mas era uma coisa que eu gostava. Mas tava briga, tava complicado. E arrastou o comportamento, provavelmente, né? Arrastou o comportamento, e também o comportamento que eu tinha com meu pai, e eu com meu pai a vida inteira, comecei a cada vez mais ter com a minha esposa e com meus filhos, e isso ganhou uma escala que chegou num momento a gente falou, não dá mais, era discussão o tempo inteiro, as crianças presenciando isso, né? Então, até hoje tem sequela nas crianças por conta disso. Olha só, cara, traz um impacto, né? Por mais que a gente fez um shift assim depois e tem uma outra educação para eles, eu percebo nas crianças ainda padrões ou então medos que vêm daquela época. Uhum. A criança sempre sente diferente, né? Teve uma psicóloga aqui essa semana.
a Fernanda, e eu perguntei assim, qual que é o impacto quando acontece um evento num adulto e numa criança? Ela, cara, na criança é sempre pior, sempre, assim, o mesmo evento, né, vai ser interpretado por uma criança de um outro jeito. Mas isso não é totalmente ruim, né, totalmente ressignificável, Sim. totalmente ajustável. E a Aí partir quando daí? aí quando eu tive um lapso, assim, de consciência nesse meio de brigas, assim, a gente falou de separar, falou: "Vamos separar mesmo agora". E eu lembro até hoje, sentado na nossa cama, assim, eu e ela, eu virei pra ela: "Vamos separar, vamos cada um descobrir a sua essência, não vamos decidir nada de futuro dos nossos filhos agora e nosso, porque a gente não está em condições disso agora, e daqui a alguns meses, quando a gente tiver se recuperado, a gente volta a conversar". Cara, você teve um momento de sabedoria ali, né? Foi um momento de sabedoria, Né? graças a Deus. Foi um momento de sabedoria. Mas foi duro, cara, porque eu lembro que você pegou o carro e saiu descendo, né? Saí O descendo, Brasil foi. foi de carro, né? Como é que foi Peguei isso? o carro, eu Você falei: me "Eu liga e eu falei, caraca, meu, que deve estar passando por um momento Foi, desafiador, né? foi um processo também, porque vim com meu filho, né, não estava sozinho no carro. Combinei com a minha esposa: eu vou de carro, vou levar o Guigo comigo, tudo bem, tudo bem". E chegando lá, o Guigo volta e eu continuo. Não sei o que eu vou fazer ainda, não vou descobrir no caminho para lá o que eu vou fazer. Ele deve ter adorado a Ele viagem, a adorou, eu aventura, adorei. né? Isso foi uma experiência de vida com o filho que até hoje tem laços muito fortes, eu e ele, por conta dessa viagem. É mesmo, cara. Foram 10 dias, eu e ele, de extrema integração, nós dois, né. Que maravilhoso. Eu nunca passei processo de conhecer um filho tão grande igual fica esses 10 dias com meu filho, eu e ele. 24 horas por dia. Viajando o Brasil, em locais que a gente não conhecia, descobrindo juntos, eu descobrindo ele junto, ele me descobrindo junto. Ele tava com quantos anos? Ele estava com 7 anos. 7 anos. Não, desculpa. 5 para 6 anos. 5 para 6 anos. 5 para 6 anos. Que maravilhoso. E aí E aí vocês vieram parando, né? eu fui ligando para as pessoas, né, ou conversando com várias pessoas, acho que você inclusive também, Sim. né, e falei com o pessoal, os executivos lá do grupo, né, que eu estava de saúde também: "Vamos voltar", o pessoal me fez proposta, passei por entrevista lá, fizeram proposta para eu voltar como diretor estatutário, né, então um negócio É um grande grupo, né? é um grande grupo, Grande bem grupo. bacana, assim. E uma das pessoas que eu liguei foi o Murilo. Daí eu falei: "Irmão, tô voltando aqui, não tô sem esposa". Murilo é o Murilo Gun, Murilo galera. Gun, meu sócio hoje. E não sei o que, tá acontecendo isso, eu tô voltando pra São Paulo, separei, deixei todo o dinheiro com a esposa, tô com o carro alugado, tô sem trabalho, tô vendo outro lugar pra trabalhar, não sei o que, voltar lá onde eu tava. E tô avisando alguns amigos pra colocar, né, para colocar isso na percepção de todos, pra entender também alguns feedbacks e tal. Daí ele falou: "Irmão, segura esse zero". Ele, na minha intenção, eu estava no fundo do poço, né, na minha percepção, eu estava no fundo do poço, na percepção dele, eu estava no zero. Foi aquilo que eu falei antes, né. E ele falou aquela frase pra mim, né, o que muda a intenção do fundo do poço, desculpa, o zero do fundo do poço é a intenção. Total. Então, ele falou: "Segura esse zero". E quando ele fala isso pra mim: "Segura esse zero", porque é muito difícil chegar nesse local. Ele até falou: "Se você trabalhar direitinho isso, você consegue fazer uma mudança de vida muito bacana". Eu falei: "Caraca, é verdade". Porque ele já tinha passado por isso também, né? E ele estava conscientemente passando por isso. Ele estava conscientemente fazendo um sabático para isso. Aí ele falou: "Ó, eu vou me encontrar com o pessoal que a gente tá fazendo sabático em tal lugar, em São Francisco Xavier, se quiser encontra a gente lá". Aí eu fui pra lá, né, deixei meu filho, cheguei em Taubaté na casa dos meus pais, meu filho acabou até indo pra lá um pouquinho, depois deixei ele voltou para o Ceará, aí fiquei, segui o sabático e estamos até hoje juntos, né. Foi um processo maravilhoso que a gente, trabalhou o interno de cada um, era um processo, um sabático para olhar para dentro e espelhar nas relações. Só um parênteses aqui. Murilo Gun já saiu um podcast aqui. Para quem não sabe quem é o Murilo Gun foi, primeiramente, um empreendedor super precoce. Cara, foi no Jô Soares quando devia ter, sei lá, 17 anos, né, Rodrigo? Menos. Menos, né? Super jovenzinho.
super precoce. Depois teve vários eventos que aconteceram na vida dele, mas ele ficou muito conhecido por ser um dos pioneiros do stand-up comedy do Brasil. Ficou super conhecido, produzia conteúdo na internet e tal. Depois ele se tornou um baita empreendedor do mundo digital, um infoprodutor no mundo de criatividade, acho que primariamente. Aí ele passa por essa revolução, e essa revolução é o exato momento que o Rodrigo está falando. Na hora que ele estava vivendo esse zero ali, eles estavam vivendo isso juntos. O Murilo, então, monta o negócio e o Rodrigo entra nesse negócio. E é disso que a gente está falando aqui. Eu queria dar um passo anterior. Como você conheceu o Murilo? Conheci o Murilo e a Dani, né? Meus sócios hoje, somos nós três. Numa viagem para Dubai, Emirados Árabes, onde o Murilo ele tinha uma agência que agenciava ele com exclusividade. E essa agência organizava... Já teve aqui Apolo, né? Apolo, Denis, maravilhoso. Lá de Taubaté também. É verdade, meu conterrâneo. Verdade. Aí, por eu ser de Taubaté, na época eu estava no hospital, aquela coisa toda, né? Conhecia lá os executivos de Taubaté e tal. Era bastante amigo do Manuel Carlos Júnior, que era parceiro do Denis. Eu conhecia o Denis também, tinha uma proximidade com o Denis. Aí eles me chamaram para essa viagem. Eu era o único não palestrante viajando, Olha né? só. Fui convidado para ir. E aí, quando eu vou lá, conheço... Ainda tem várias pessoas no grupo, tá? O Nardon tava lá. O Nardon que apresentou nós dois, né? Verdade, sim. O Nardon tava nessa viagem também, conheci o Nardon lá. E fiquei bastante próximo do Nardon e do Murilo. Foram as duas pessoas que eu mais me aproximei na viagem. E o Murilo muito por conta do... Eu fumava na época cigarro de palha. Uhum. Aí eu encostava no cantinho para fumar cigarro de palha. E o Murilo vinha junto para fumar um cigarrinho de palha também comigo. E eram nossos momentos de conexão. Que massa. Depois disso, essa viagem foi em janeiro de 2018. Aí no ano seguinte teve de novo, mas para Israel. Eu lembrava, eu achava que era Israel. É Israel. Espetacular. Israel foi a segunda, então. Foi a segunda. Deve ter sido uma baita Espetacular. Viagem. Israel, assim, maravilhoso. É a história viva, né? Lá tem um campo, uma energia única que é daquela história. Lá tem, na minha visão, Israel e aquela região tem uma... É tão grande a espiritualidade que os conflitos também são imensos, né? Pois é. É real visão, assim, do yin yang. Como é que você vai ter a luz tão grande se a sombra também não estiver coexistindo para que um complemente o outro, né? Então, eu vejo aquela região bem isso, sabe? Bem característico disso. Muito interessante. E aí vocês se conhecem, ficam amigos e imagino que se falavam de tempos em tempos. Só que nesse momento tem uma reconexão. A gente se falava. Entre 2018 e 2019 não falou muito. Depois de Israel, começamos a falar um pouco mais. Até que ele estava precisando de uma pessoa para um projeto que ele estava fazendo, uma ideia que ele estava tendo. Aí ele lembrou, cara, tem o Rodrigo, empreendedor, não sei o que, tal, deixa eu ver como é que ele tá. Ele me mandou uma mensagem, e no dia que ele me mandou uma mensagem, eu tinha postado, naquela semana, não sei se foi o dia exato, mas eu tinha postado como se eu estivesse saindo do armário para a espiritualidade. Que legal. Que eu tinha aberto um site colocando minha mediunidade a serviço. É mesmo? E naquela época eu estava bastante desenvolvido mediunicamente, mas, que nem eu falei, não tanto internamente, não né? tanto internamente. Mas eu tinha esse processo. São coisas distintas, as pessoas não entendem isso, né? Eu fazia processo de cura energética à distância, atendimentos mediúnicos, então eu tinha uma espiritualidade bastante trabalhada, né? Ainda tenho. E como é que você desenvolveu isso? E nasceu com você isso? Boa pergunta, irmão. Isso vem desde cedo. Desde cedo? Eu tinha uns 12 anos, aí minha mãe me levou para o catecismo. E... né, família bastante católica e tal. Mais tradicional. Tradicional. Aí eu saí da primeira aula de catecismo, minha mãe fala para mim assim... Como é que foi, filho? Entra no carro, eu lembro ela virando para trás assim, como é que foi? Falei, mãe, é legal, mas eu não concordei muito com a moça. Falei, ela perguntou por quê? Porque ela disse que se eu fizer tais coisas, Deus vai me castigar. Eu não acho que Deus vai me castigar. Eu não concordei muito com ela não, mãe. Saca? Então teve esse momento assim, que eu
Falei, eu não quero mais voltar. Eu falei pra É ela assim, eu mesmo? não quero mais voltar. Eu tinha 12 anos, mais ou menos. Aí meu pai ia pra um centro espírita. Eu cheguei em casa, comentei isso, né? Minha mãe comentou isso com meu pai e tal. Meu pai falou: "Ó, você não quer ir lá no centro espírita?" Aí eu fui no centro espírita, adorei o centro espírita. Olha só. Foi um lugar que eu me identifiquei bastante. E comecei aí aos poucos com meu pai. Depois, com uns 15 anos, assim, entrei em mocidade, tinha mocidade espírita, né, que tinha alguns trabalhos, que se encontrava, tal. Comecei a frequentar e comecei a estudar Wagner Borges, que é um cara que até Não hoje conheço. É um espírita? ele é um espiritualista. Espiritualista. Acho que não é bem espírita, ele tem bastante coisa assim de hinduísmo, budismo também, ele é Misturando. bem, Legal. mas ele estuda bastante, ele é muito estudioso de energias, de chakras. E na época ele tinha um procedimento, e lá atrás, né, comecinho da internet, eu estudava ele muito, e ele tinha um site desde aquela época, já era referência, e com muito conteúdo no site dele, eu comecei a estudar a projeção astral. Olha só. Até que eu consegui sair do corpo, dormindo, consegui fazer tudo direitinho, né, então fluiu isso. Isso eu tinha uns 17 anos. Aí foi a minha primeira experiência, assim, transcendental. Eu comigo mesmo, sabe. Aí depois passei um tempo, tive uma desconexão muito grande, entrei num lance de álcool, até drogas, sabe, Anestesias da vida. anestesias da vida. Passei por um processo, assim, até que muito tempo depois, em 2008, isso a gente estava falando ali de 97, 98, 10 anos depois, eu resgatei a minha espiritualidade, comecei um movimento de volta através do candomblé. Conheci um pai de santo que minha prima ia, não sei o que, gostei. Depois passou alguns anos ali, fui desenvolvendo, conheci o Alexandre Comino, fui para Umbanda. Aí depois conheci hinduísmo, comecei a estudar outras coisas, budismo, mapa astral, astrologia, eu estudar mesmo para conseguir entender mapas. Comecei a estudar magia e comecei a frequentar outros lugares, além do espiritismo, né? Além do catolicismo, que eu respeito muito também, tem uma base muito grande. Sou devoto de Nossa Senhora, então eu gosto das principais coisas que alimentam a minha alma de cada religião e de cada lugar que eu passei, né? Então, fui desenvolvendo isso até que desenvolvi muita mediunidade com Alexandre Comino. Olha só. Ali foi o principal ponto, talvez, que eu fiz desenvolvimento mediúnico, fiz sacerdócio com ele, né? Então, a partir dali começou a desenvolver várias mediunidades em mim. E desde então eu fui alimentando com aprendizados também, muitos erros de usar de maneira errada, para depois entender a maneira correta, Uhum. e a integridade do ser para poder aceitar o mistério, né. Você contando aí, eu lembrei da história do mestre Vishwananda, Maravilhoso. onde ele conta lá naquele encontro que vocês promoveram, né, a Dani, o Murilo, onde ele dá habilidade para um rapaz, e aí quando ele volta lá, o rapaz estava usando de uma forma errada a espiritualidade, né? E aí ele vai lá e tira. Fala assim, então você tem algo para aprender, né? Natural. Como que hoje se manifesta no seu dia a dia? De que forma essa espiritualidade hoje impacta o seu dia a dia? Boa pergunta, porque eu já tive mediunidade, eu digo já tive, mas tenho, né, mas já pratiquei bastante incorporação, psicografia, entendimentos de energia, né, já escutei, então já tive muitos processos assim, mas hoje em dia, depois do autoconhecimento, depois de alguns aprendizados, eu utilizo quase que como se estivesse tudo convergindo num ponto único de intuição. É a intuição, né? Acho que a intuição, para mim, na minha vida, na minha experiência até hoje, é a ultimate mediunidade. A intuição afiada e afinada, e eu estando centrado e presente, e eu consigo ter percepções do campo, eu consigo entender situações de uma outra maneira, eu consigo ter um relacionamento com o mistério de uma maneira íntima e sutil. Acho que esse é o principal ponto. E é um negócio que todo mundo tem isso, né? Só que você trabalhou e você hoje, você confia nisso, né? Porque não é um processo racional, né? Ele é uma outra vertente que você precisa descobrir, né? Sim. E eu acho que eu confio tanto hoje
mas é porque eu passei por processos de desconfianças muito grandes sobre mim. E até principalmente em momentos que eu usei essa mediunidade de maneira errada. Uhum. Ou que eu não respeitei o que eu mesmo tinha, ou que a outra pessoa sentia, que é pior ainda, né? Sim. Agora, você fez uma distinção do que é o trabalho interno da mediunidade. Porque o médium não está isento de fazer besteiras, né? E errar. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Muito pelo contrário, né, irmão? Porque quando você tá num lugar que você tem as pessoas te enxergam com poder e você não tá seguro de si, existe grandes chances de utilizar esse poder que é visto para impor a sua insegurança sobre a outra pessoa de maneira abusiva, né? Então, seja de maneira de colocar informações que você não tem certeza como se fossem verdade, ou seja, maneiras de manipular as pessoas também, Uhum. né? Então, quando chega num lugar que eu comecei a me ver num lugar parecido com isso, foi num momento similar, foi um momento foi durante o meu processo de autoconhecimento que essa consciência veio para mim, né? Que eu comecei a ter atitudes assim que eu nunca tinha tido, eu falei, caraca, isso aqui é um grande perigo para mim. E aí quando eu me vi nisso, eu não estendi. Eu falei, deixa eu recuar para mim. Tomou consciência nesse momento. Então existe esse processo, né, te respondendo, existe um processo que é muito interno e da integridade de cada médium, de cada pessoa. Vou tirar até a expressão de médium, né, de cada pessoa sobre aquilo que você é enxergado com o poder. Ou que, na verdade, né, olhando não tem poder nenhum. Como você disse, todo mundo tem acesso a isso. Mas as pessoas enxergam com poder. Então, se não existe a humildade e a integridade, e isso só eu mesmo posso dizer sobre mim, né? Quem mais pode dizer sobre mim isso? É Total. uma verdade, é uma autorresponsabilidade radical interna. Para eu saber que eu estou fazendo de maneira verdadeira. Fantástico. E aquele encontro de São Francisco Xavier foi um momento importante, foi um marco ali nessa transição? Foi fundamental. Porque ali é o ponto de largada da minha transição para dentro de mim mesmo, para essa verdade que eu estou falando. Porque foi eu entender de fato que eu não estava no fundo do poço e sim que eu podia caminhar para o zero. Foi eu, foi eu descobrir pessoas à minha volta que estavam passando por cada um no seu momento, cada um à sua maneira, mas por situações similares e com necessidades de aprendizado similares. Então eu me vi colocado pela vida no local exato onde eu precisava estar naquele momento para ter a transformação que eu precisava para conseguir chegar em lugares que eu almejava, né? Isso é maravilhoso na vida, né? Por isso que eu gosto daquela tatuagem do Murilo. Tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Tudo acontece do jeito que precisa acontecer, né? Sim. E a partir daí, como é que desenrola até vocês montarem o negócio que vocês montaram? Eu queria chegar no momento que vocês começam, que eu vou lá. Lembra? Porque foi um momento importante ali, que eu vi que ali começou o movimento, né? Ali vocês começaram a trazer pessoas, ali vocês começaram a cocriar muitas coisas e fazer os primeiros testes, né? Eu queria que você me levasse até esse momento. O que aconteceu daí até aquele momento? Legal. Só um parênteses, naquele momento que você estava, você fala. Eu lembro até você falou, vocês pareciam um bando de bicho grilo, não sei o quê. Vocês A gente estavam... estava num processo, assim, vou começar de trás para frente, a gente estava num processo de volta aos poucos à parte da matéria, né? Então, a gente parecia realmente, eu olho para trás e falo, cara, a gente estava num momento de transição muito grande ali. Porque depois de São Francisco Xavier, a gente começou um processo interno com protocolos e muito diários mesmo, e semanais, onde a gente passava por alguns momentos de profunda introspecção para depois vir à superfície, compartilhar entre nós, e isso bastante a gente utilizava ayahuasca e algumas medicinas da floresta,
psilocibina, cacau, né? Então tinha alguns processos assim ao longo do tempo que a gente utilizava. E eu lembro que para mim eram dois, falando por mim, né? Eram dois grandes focos de mudança na minha vida, que era a relação com meu pai e a relação com a minha esposa. Eu tinha acabado de sair de uma relação difícil com meu pai, né, que eu expliquei um pouquinho aqui, mas um contexto que veio à tona muitas coisas da infância, trabalhando junto com ele na clínica hospital, e com a minha esposa recém-separada. E eram coisas assim que eu entrava para dentro de mim e a gente tinha intenção entre nós no grupo também, nesse sabático, de espelhar a relação entre nós e compartilhar o que a gente aprendia, o que tinha vindo, o que tinha surgido, e a gente passou alguns meses assim. E eu lembro que antes de ir para Floripa, que a gente ficou um tempo em São Paulo ainda, eu fazia algumas experiências dessa, né, de internalização, descobri algumas coisas, ia para Taubaté para curar com meu pai. Você ia? Eu ia. Fiz umas 4, 5 semanas seguidas isso. Ia para Taubaté, não chegava, pai, aconteceu isso, não. Eu chegava lá para eu vivenciar o que eu tinha sentido. Uau. E isso eu ia aos poucos, sutilizando e filtrando e entendendo isso dentro de mim. Então eu fiz esse movimento algumas vezes para entender na fonte, para eu curar na fonte também, através de mim. Porque como é que eu vou ter uma relação boa com minha esposa e meus filhos, ou com sócios, ou com qualquer que seja, se eu não tiver uma boa relação com meus pais? Que é a fonte, que é a base. Então eu fui direto na base. E onde estava mais doendo? Onde Sua tava mais esposa doendo. e onde estava mais doendo, né? Minha esposa estava no Ceará ainda. Que é um sinal importante, né? As pessoas às vezes não prestam atenção nisso. Onde mais dói é onde a gente precisa mexer, né? Exatamente. Só que você foi até lá, mas você não se preocupou em falar com ele, porque tem um detalhe importante, né? Normalmente a pessoa quer arrastar a pessoa junto. Me deu a sensação que você foi para se resolver. Para me resolver. Para se resolver. Exatamente. Porque não sei qual seria o momento dele de eu falar isso. Poderia até atrapalhar o meu momento e o dele. Então eu fui para lá com a única intenção de eu entender e sentir coisas sobre ele que eram, na verdade, minhas, que espelhavam nele. Os comportamentos dele que te impactavam e você refletia nele. Sim. E como que é ter aqueles comportamentos dele acontecendo normalmente e eu não me impactar? E eu estar tranquilo e aceitando meu pai do jeito que ele é. Maravilhoso. E a partir disso, alguns meses depois, descobri que realmente eu amo meu pai do jeito que ele é. Coisa que eu não tinha, assim, eu tinha dificuldade disso. Mas depois de um tempo eu consegui sentir de verdade isso. Ele não precisava mudar nada para eu amá-lo, para eu aceitá-lo. E eu cheguei nesse lugar. Quando eu cheguei nesse lugar, eu falei, caraca, que legal. Ótimo, check nesse ponto. Mas, cara, poxa, você sabe, eu também adoro as medicinas porque eu acho que ela faz uma ampliação da consciência de um jeito absurdo. Quando a gente está no marco zero ali do autoconhecimento, a gente precisa de um empurrãozinho, né? A gente precisa de um interventor para provocar, para fazer perguntas diferentes. Você fez esse trabalho em grupo, né? Como é que era esse trabalho em grupo? Como ele era conduzido? O trabalho em grupo ele era conduzido de uma maneira bem sutil, eu digo, onde não tinha tanta interação entre as pessoas. Era mais introspectivo. Era mais introspectivo. E que, na verdade, era um trabalho que se estendia além de um ritual pontual, né? Porque ele se estendia com escritas nos dias seguintes, com integrações, com compartilhamento de integrações, com aprendizados compartilhados. Aí vocês interagiam. Aí interagia. No pós tinha interação. E a gente passou alguns meses assim em São Paulo, fomos para Florianópolis, onde tinha lá o Murilo e a Dani, tinham uma casa e as pessoas que foram juntas. Foi quando eles estavam morando lá. A gente pegou uma vila assim que tinham várias casinhas pequenas assim, em formato de U, que era perto de onde eles moravam, ali na Praia Mole, e ficamos lá durante a pandemia. E esse processo acontecendo, várias coisas acontecendo no meio disso, vários aprendizados, várias interações. Eu acredito que várias luzes e sombras apareceram
e tivemos conflitos entre nós, digo, algumas pessoas do grupo, né, e muitas aproximações entre pessoas do grupo também, ó, como é normal. Os conflitos eram trabalhados, acredito que da melhor maneira possível, dentro da ótica que eu tenho hoje. Uhum. E depois de um tempo, a gente teve um movimento muito forte, né, de algumas pessoas vindo para Cotia. No começo, eu continuei por lá ainda, até que, falando da minha visão, né, teve um momento que eu falei: "Caraca, eu tô pronto para voltar para minha família". E isso foi meses de trabalho nessa intensidade. Meses de trabalho nessa intensidade. Eu falei: "Eu tô pronto. Qualquer coisa que eu fizer a mais agora, eu acho que eu vou passar do ponto". E nesse momento, cara, você hoje fala abertamente sobre a sua identidade do passado. Foi nesse momento que você descobriu quem você era e todas as coisas que você fazia errado, e nesse momento que você decidiu ser uma pessoa diferente? Eu acho que foi nesse momento, dessa virada de chave, que eu falei: "Eu voltar para minha família depende única e exclusivamente de mim, e minha esposa não tem nenhuma, culpa em nada do que aconteceu com a gente, e é 100% responsabilidade minha a paz na minha família". Porque quando eu enxergo esse ponto, já passei por um processo nesses meses que eu adquiri a consciência de que qualquer coisa que eu quiser transformar na minha vida depende única e exclusivamente de mim. Autorresponsabilidade. Radical. Extrema E autorresponsabilidade. cocriação da realidade que eu quero ter. Porque quando eu chego nesse lugar, eu falo: tudo que eu quiser criar na minha vida depende única e exclusivamente de mim. E quando eu entendo e vivo isso de verdade, eu assumo total responsabilidade pelo meu presente e pelo meu futuro. E pelo meu passado, é claro. Né? Então, quando eu chego nesse lugar, eu falo: eu sou capaz de tudo que eu quiser na minha vida. Que maravilhoso. A quanto você se deve às medicinas, ao processo terapêutico que vocês desenvolveram nesses meses? Eu acredito que as medicinas, bastante, porque não que seja o único caminho, porque existem vários caminhos para isso, existem respirações alotrópicas, existem processos devocionais, existem vários processos psicoterapêuticos, né? Existem várias maneiras. Para mim, as medicinas foram importantíssimas para esse Uhum, processo, uhum. porque foi uma maneira, um catalisador da minha descoberta interna, do meu autoconhecimento. É como se as medicinas, elas mostrassem onde eu consigo chegar, para eu percorrer com as minhas próprias pernas. Eu gosto de enxergar assim. E a gente vai chegar lá. Teve uma época, todo mundo sabe que eu sou fã, porque realmente transforma a vida, cara. Eu faço uso contínuo, eu acho que é um trabalho maravilhoso de transformação do ser humano, né? Mas eu lembro que teve uma época que você falou assim pra mim: irmão, eu não tô usando mais nenhuma medicina da floresta. Sim. Lembra? Então, é diferente quando você tá num processo. As pessoas às vezes misturam as bolas. Uma coisa é medicina, outra coisa é droga. Maconha ou qualquer coisa onde você não usa para o bem, você usa para se anestesiar, para se esquecer, que eu também já passei por isso. É completamente diferente, né? Isso daqui, você tem muita clareza do porquê que você está usando e a intenção que você está usando e a transformação que você busca, né? Pelo menos é isso que eu sempre fiz, assim, na minha vida, com muita clareza. E não é um negócio que você usa para fugir da realidade, é pelo contrário, né? Você busca para encontrar a realidade, né? Ter clareza da realidade, né? E ao mesmo tempo, no processo que eu estava, em alguns momentos eu falei: eu tô fugindo da realidade. E aí Nesse processo. acendeu luz para mim. Que acontece. Acontece. Que acontece. Então, até acender essa luz foi um tempinho, mas acendeu essa luz para mim. Legal. E você achou que você estava indo demais. e aí vai do próprio autoconhecimento, né? Qual que é o meu limite? Até onde eu consigo ir, até onde eu preciso ir, né? Mais do que eu consigo, né? Até onde eu preciso ir, porque depois de um tempo que eu consegui entender alguns processos, comecei a diminuir e fui suavizando, até que quando eu te encontrei, eu falei: irmão, por enquanto eu tô sem, porque tá tranquilo, não tô precisando.
E você estava muito na intenção de buscar através da meditação. Sim, Vipassana. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Aí, desse processo, então, cara, preciso resgatar minha família. O que você fez? Aí eu saí, irmão, foi eu enxergo como se fosse, sabe aquela botãozinho eject? Eu apertei o botãozinho eject, a cadeirinha fez puf, eu fui, Vai pro mundo, volta saí lá. direto de Santa Catarina para São Paulo, que era bem no momento que a minha esposa ia estar em São Paulo com as crianças. Eu falei, é agora. Aí eu fui, e quando eu vou com a Milena, trago para ela de maneira assim bem resumida e bem com calma, com uma sutileza que eu nunca tive com ela na vida, os aprendizados que eu tive. De um lugar não querendo que ela tivesse as mesmas percepções, muito pelo contrário, porque isso eu já tinha feito muito na minha vida. Que é forçar ela a ter compreensões ou experiências parecidas com o que eu acho que é bom pra mim, tem que ser bom pra ela. Por qual caminho você foi? Pelo caminho da minha verdade, sem expectativas. De colocar a minha vulnerabilidade do meu processo interno para ela compreender o que eu vivi. Fantástico. Que daí muda o jogo, né? Porque daí é sobre mim. E é só sobre mim. E você se autorresponsabilizou, né? Sim. E a partir disso, ela começou a entender o processo que estava acontecendo comigo. E eu, como já tinha assumido essa responsabilidade pelo meu presente, pelo meu futuro, eu sabia que eu ia passar por processos muito difíceis para voltar. Porque tudo que aconteceu no passado ia voltar. É lógico. Todas as situações que me incomodaram no passado iam voltar nesse resgate com ela. Que é, né? Uma coisa é tomar consciência, ressignificar. Outra coisa é mudar o hábito. Exatamente. Você entrar no processo de mudança de hábito. É isso. E isso demorou 2 anos. 2 anos, né? Isso demorou 2 anos. Até eu falar, caraca, claro que tem algumas coisinhas outras ainda hoje. É sempre presente, Sempre né? vai ter. É uma luta diária pro resto da vida, né? Mas eu acredito que o grosso da coisa foi de 2021, meio de 2021, que a gente tá falando, final de 2021 até final de 2023. Fantástico. Eu acredito que foi assim o grosso, sabe? Onde a gente passou por vários processos assim difíceis de readaptação de hábitos mesmo, readequação de hábitos. E que desde 2024, talvez é uma transição assim que aconteceu, mas trazendo esse momento assim, acho que desde o começo de 2024 a gente está numa paz tranquila assim, uma estabilidade pacífica. Agora, Claro, alguns altos e baixos, pouquinho de vez em quando, mas normal. naturais da vida, não existe perfeição, né? De novo, voltando pro Murilo, intenção, né? Se ela não tivesse tido essa intenção, provavelmente não funcionaria, né? Não pode ser só um lado que quer o processo. Eu vejo que ela se transformou muito nesse processo, né? Sim. Ela já tinha essa espiritualidade, esse autoconhecimento desenvolvido. Como é que se deu esse processo dela ao longo desses anos? A Milena, ela sempre foi uma pessoa bem resolvida com ela. Isso não quer dizer que ela tenha sempre tido um autoconhecimento ou uma espiritualidade desenvolvida bastante, mas ela teve um berço muito tranquilo, ela teve uma família de criação bem tranquila, que sempre foi amiga dela, os pais dela muito amigos dela, o irmão também, então sempre teve uma tranquilidade que traz tranquilidade no ser dela. Então, não teve muito caos na vida dela. Ao mesmo tempo, depois que a gente reata e começa a surgir, isso em 2021, começa a surgir as novas situações que aconteceram no passado, e eu estou em um lugar diferente de não querer culpá-la e de querer resolver em mim as situações, ela começa aos poucos também, quero fazer isso aí também, quero entender isso aí. Ela viu a transformação. Ela viu a transformação acontecendo e ela entrou no barco comigo, aos poucos, né? Foi bem assim, vou colocar um pé, aí eu vou colocar uma mão, aí eu vou colocar outra. E eu respeitando o momento, isso mudou muito também, né? Respeitando o momento dela, de ela sentindo aos poucos como seria essa transição dela nesse novo processo para a gente se integrar e convergir juntos. Então, eu acredito que foram 2 anos assim bem... Ela também se descobrindo, ela se abrindo ao autoconhecimento, ela se abrindo ao mistério, ela se abrindo
ao que estava acontecendo comigo e a ela também passar por esse processo juntos também, né? Então, eu acho que foi diferente de qualquer coisa que eu vivi com ela. Onde vocês estavam fisicamente nesse período? Você chegou a voltar para Fortaleza? A gente estava em São Paulo. Vocês estavam morando, vocês fizeram esse processo iniciado em São Paulo? Quando eu dou o eject de lá, dei o eject, vim para São Paulo. E vim para Cotia, né? Já foi para Cotia? Cotia direto, mas ela não. Ela com as crianças, as crianças estão na escola em Fortaleza, vamos intencionar da gente voltar a morar juntos no final do ano. Isso era junho, julho. Aí ela passa mais 6 meses lá com as crianças, e a gente se vendo, eu indo para lá um pouco, ela vindo para cá. E em dezembro de 2021 eles se mudam, e a gente vai para o nosso primeiro apartamento que a gente morou quando casou, na Lapa, em São Paulo. Olha só. Então, esses 6 meses deve ter sido um período importante até para ser gradativo, né? De não ter sido tão intenso como se vocês tivessem fossem morar juntos imediatamente depois, né? Foi um processo paralelo, que aí entra aquela história que eu venho para Cotia, que o pessoal de Cotia o Murilo, o Dani e mais algumas pessoas já estavam estabelecidos aqui. Cantone e o Israel, a Amanda, já estavam estabelecidos aqui. E nesses 6 meses é quando a gente começa a manifestar as primeiras coisas. Surgiu o Cacau Flow. Eu lembro. Surgiu o Cacau Flow nesses 6 meses, começamos a manifestar algumas coisas e eu preparar o terreno para receber minha família de volta. Legal. Então eram processos... É verdade, acho que quando eu fui lá, que você me chamou, pô, chega aí, eu acho que ela ainda não estava lá. A gente estava exatamente... Neste exato momento. Você vai para lá talvez, eu acho que em setembro ou outubro de 2021, mais ou menos isso, quando está no meio desse processo. Aí você chega lá, eu chamo algumas pessoas para voltar, né, para a gente começar a mostrar o que a gente estava intencionando, e você foi uma das pessoas que a gente chamou. Você chega lá, a gente fala, tal, conversa um pouco, deixa algumas coisas no ar, né? E aí, depois de dezembro, foi minha família... 22? 21. 21, eu tava na Clivo. Tava na Clivo. Faz tempo, hein? E lá vocês estavam praticamente vivendo ali na casa do Murilo, né? Vocês não estavam com trabalhos formais, mas vocês decidiram em que momento ser sócios? Isso foi algum tempo depois. Foi algum tempo depois, não foi ali? Cara, mas vocês estavam ali, cara, foi um período corajoso ali, né? Eu senti assim, eu falei, cara, corajosos, assim, porque você, 2 filhos, né, se reconciliando com a sua esposa, foi um momento que vocês seguraram o zero mesmo ali, né? Total. E intencionalmente. Intencionalmente, né? Porque a gente passou alguns meses no sabático sem fazer nada, sem manifestar nada, só focado no ser, só focado no interno e nas relações. E quando a gente volta e chega em Cotia, o maior cuidado é não sair fazendo as coisas e perder essa frequência. Então, como que a gente começa a manifestar devagar, mantendo essa frequência? Então, uma resposta foi o entusiasmo. Eu lembro, vocês começaram a utilizar outros critérios para decidir o que fazer, né? Entusiasmo como um deles. E o Cacau Flow surge assim, né? O Cacau Flow surge da história de o Murilo numa reunião, coordenando a reunião, trazendo o entusiasmo de todos que estavam envolvidos, e a partir dos entusiasmos de cada um converge no Cacau Flow. Em manifestar uma cerimônia de cacau para amigos gravada, publicando no YouTube e com roda de entrevistas. E com convidados de pessoas bacanas. Então, foi assim que começou o Cacau Flow. Nesse processo, a gente começa a trazer para dentro também as palestras do Murilo. Então, ele volta a fazer palestras e a gente não tem mais agência. Ele chegou a parar de fazer palestra? Eu não lembrava disso. Chegou a parar. Parou de fazer palestra. Esse processo foi interessante porque o Murilo fala da teoria do U, eu não lembro. Você lembra o nome do cara lá do MIT? Ai, caraca, eu sempre falo do sempre Otto Scharmer. Otto Scharmer. Verdade, Otto. Que aí a teoria do U esvaziou tudo, chegou ali no zero. Então, esvaziar tudo vocês tiraram
todas as atividades que vocês tinham na vida de vocês, de trabalho, de rotina, de obrigações, e começaram a adicionar baseado em outros critérios. Um deles, o entusiasmo. Aí entra o Cacau Flow. Outro deles, a necessidade. Necessidade real. O que é necessário mesmo fazer? Para vocês, para a Para sociedade. mim, Pra para nós mim, como pessoas e para a sociedade, mas a partir de cada um também, Uhum. saca? Mas o que para mim era legal eu fazer nessa minha volta? Para mim, era muito legal eu estar com pessoas que eu amo, que eu tenho relações que eu quero alimentar para minha vida inteira, que eu tenho uma base de realidade que ainda é pequena, mas que eu quero desenvolver talvez numa vila de pessoas que vivam desse jeito, que trabalhem com coisas que gostam, entusiasmadas daqui a alguns anos, mas começando daquele núcleo, né? Começando dali, então, e eu desenvolvendo coisas que eu gosto de trabalhar também. Adoro planilhas, adoro números, adoro relacionamento com pessoas, adoro liderar. Então, como é que eu vou fazendo isso também devagarzinho? Você é engenheiro, né, Rodrigo? Sou engenheiro e Engenheiro de mecânico. mecânico. E adoro isso, né? Então, como é que eu vou aos poucos também voltando a fazer isso devagar? Então, desde essas necessidades até necessidade, beleza, o Murilo vai começar a voltar a fazer palestras. Como é que a gente vai fazer? Pô, tem o Rodrigo que gosta aqui de liderar coisa. Vamos trazer então as palestras que era da agência para o Rodrigo tocar, começar a montar uma mini agência interna? Vamos. Então a gente começa também nesse processo, sabe, de trazer coisas internas, criar fluxos internos. E então, a partir de 2021 também, a gente traz as palestras para dentro de casa. 2022, início de 2022, surge o Casal Flow, que é a primeira imersão high ticket, que a gente faz imersão para casais de autoconhecimento. Maravilhoso. E assim a gente foi, né, devagarzinho, sentindo. O Murilo antes dava palestra primariamente de criatividade. Era esse o principal produto? Sim. E nessa transição ele começa a mudar um pouco isso, né? Vai para onde? Quais são as primeiras palestras que vocês começam a vender assim? Na verdade, ele continua com criatividade um tempo, mas colocando o assunto autoconhecimento dentro. Vai misturando gradativamente. Depois a gente começa a vender. Falar, vamos começar a pegar isso aqui e começar a vender como uma outra coisa. Então começou a colocar como autoconhecimento também, já vinha leads, a gente apresentava isso também. Acho que um dos primeiros que fechou com a gente nisso foi o Ministério Público de Santa Catarina. Que maravilhoso. Através de um doutor maravilhoso que virou amigo nosso, que levou o Murilo para falar para o Ministério Público sobre autoconhecimento. Esse cara foi um dos primeiros a bancar, assim, sabe? Que legal, cara. A transição de carreira, assim, não de carreira, né? Transição de temas no Murilo, né? Que hoje tá bem difundido já. Tem pessoas que já chegam quero o Murilo falando de autoconhecimento ou falando sobre mudanças internas a partir, né, do autodesenvolvimento, assim, e por aí vai, né? E isso foi os primeiros passos ali que vocês foram dando. E, cara, o Casal Flow foi um sucesso, mas não para aí, né? Como é que se sucede os Depois próximos a gente passos, começou próximos produtos? A Dani, o Casal Flow surge muito. A Dani adora receber casais, queria muito receber casais. Casais assim, pra gente trazer, não muitos casais, mas a gente num lugar bacana, num hotel bonito. Então sempre surgiu desse lugar de entusiasmo, sabe? Aí depois a gente começa a vir pessoas querendo fazer encontros, mas não tinha, ou não era casal, ou não tinha tanto tempo, ou não tinha tanto dinheiro. A gente criou o Day Flow. Que o Day Flow é quase que um Casal Flow, só que não só para casais e de um dia só. A gente faz o Day Flow São Paulo 2 vezes, faz o Day Flow Rio de Janeiro, faz o Day Flow BH. Isso eu nem lembrava. Então a gente começa a fazer isso também. Isso acontece ao longo de 2022. E o Casal Flow e o Day Flow, eles foram as bases de criação para o Ponto Cego. Uhum. Né, que no início de 2023 surge o Ponto Cego. Aí vocês foram testando, né? Elementos que funcionava, que não funcionava. E sempre foi em torno de conteúdo. Como é que vocês misturavam as práticas? O que era que vocês estavam fazendo assim nesses primeiros momentos? Teve o Cacau, né?
Serviu o café. Aos poucos, a gente foi incrementando coisas, mas a base inicial foram coisas que a gente viveu entre nós mesmo no sabático. Essa é a base principal ali do Casal Flow, né, principal mesmo, coisa que a gente viveu, tanto como indivíduos, quanto Murilo e Dani como casais, que eles ancoradores dos produtos, eles levam isso para os outros casais também através do Casal Flow. E então a gente começa a desenvolver desse jeito, mas depois a gente começa a agregar outros elementos, tipo do Possibility Management, né, do Expand the Box, que traz muito sobre autorresponsabilidade radical e as emoções de uma maneira adulta. É uma base muito grande. Aí Murilo e Dani vão para um retiro de Tantra e trazem alguns elementos de como organizar retiros. Legal. Então a gente começa a incrementar coisas que a gente vai vivendo de outros lugares para criar os produtos nossos também, a partir também juntando com coisas que a gente viveu. E o ponto cego vem muito disso, né? Uhum. Que daí o ponto cego ele muda um pouco o shift, que a gente percebe que o mínimo esforço para impactar pessoas, quem eu impacto? Uma pessoa que vai impactar várias, líderes. Total. E a partir disso, desse foco de impactar líderes, a gente vamos fazer então uma imersão de autoconhecimento para líderes. Explica o que é o ponto cego. Quantos dias, onde acontece O ponto cego é uma e o imersão. que você pode contar que acontece lá. O ponto cego é uma imersão que tem uma intenção específica de transformar líderes através do autoconhecimento e da autoconsciência. E tem essa distinção, né? Qual que é a Autoconhecimento e diferença? autoconsciência. Autoconhecimento é o que eu descubro sobre mim mesmo, e autoconsciência é o que eu consigo observar sobre mim, talvez de um lugar de um zoom out sobre mim mesmo, né? Então, é quase que você precisa da autoconsciência, na minha concepção, você precisa da autoconsciência para ter um autoconhecimento íntegro. Legal. Esse é um resumo que eu enxergo, né? Daí o ponto cego, ele é essa imersão para líderes, focada em líderes. São 4 dias num hotel maravilhoso que a gente pega exclusivamente para isso, com natureza em volta e com as coisas que a gente precisa ali dentro. Muito bacana. Já o nosso local de eventos é espetacular, os quartos são legais. Vocês Então, fecham o lugar, a né? gente fecha o lugar só pra gente. É no mesmo lugar ainda que eu No mesmo fiz. lugar. É lindo demais ali. De quinta-feira, ou de quinta a domingo, ou tem as edições que vai ser agora a próxima, de domingo a quarta. Ah, tá. Então, a gente varia um pouco nisso também, Bacana. que pega públicos diferentes, né? Nesse sentido. Tem gente, não, quinta e domingo eu não consigo, mas domingo a quarta pra mim fica mais legal. Então existe esse ponto, e é o Murilo, Dani Black ancorando, com um time de bastidores maravilhoso, né? Que tem a banda, tem as outras pessoas que estão lá, o Israel e a Amanda, tem a produção com a Duda e com o time de produção. Então a gente usa também, aí entra outro ponto, né? A gente usa o ponto cego, a empresa, como onboarding de novas pessoas da empresa. Isso é maravilhoso. Então, como é que a gente mantém, e também para reciclagem de outras pessoas, né? Então, como é que a gente usa os bastidores também como um sintonizador de time, como team building. Então, os bastidores dos nossos eventos também são utilizados para team building. Fantástico. Então, isso é uma coisa também que traz, né, cada vez mais a cultura, né? Eu lembro que você me disse quando você foi no Ponto Cego, você falou, irmão, a cultura de vocês é um negócio que dá para sentir. E você falando isso, né, o cara que adora cultura, que Muito tem forte. força de cultura, você falando isso, eu falei, até então, naquele momento, a gente não tinha cultura escrita. Eu te falei isso naquele dia, né? Sim. E você acredita que a gente não tem a cultura escrita, ela é só vivenciada até hoje? Que é o mais importante. É o mais importante. Porque a cultura escrita, ela é só a intenção. Uhum. Ela é só a intenção. Vocês conseguiram intencionar através da colaboração e vocês vivem. E aquilo ali é visível. E, óbvio, vocês têm líderes muito fortes, né? Então vocês puxam através das rotinas que vocês desenvolvem, né? Os rituais que vocês desenvolveram antes de começar a reunião, de fazer o check-in, de respirar, e etc.
E é muito visível, cara. É muito visível. E é dificílimo você chegar numa empresa e perceber. Cara, eu entrava no Nubank, era visível a cultura do Nubank. Você entra lá na empresa de vocês, cara, é visível a cultura de vocês. Todo mundo, né, vibrando do mesmo jeito. Sim. Muito lindo. Quantas edições já? Foram 8, a gente tá indo pra 9ª agora em junho. Quantas 29 de pessoas em junho. média? 30, 35. 30 pessoas, é maravilhoso, cara. E muitas práticas, né? Muitas práticas. Acontecem Sim. vários mini eventos dentro desses 4 dias, né? A gente gosta de trazer as tecnologias sutis e através nas principais tecnologias sutis, né, são o framework que a gente criou, né, para trazer o que a gente acredita. E existem algumas práticas vivenciais que aí não é legal entrar em detalhes aqui porque é uma jornada, né? Então a gente vive, o APC ele é uma jornada. Então não dá para contar o 4º passo se não vivenciou o primeiro, porque é uma construção muito bem pensada, muito bem sentida, que depois, no 3º dia, a pessoa está aberta para o 5º, 6º passo, né? Verdade. Então, mas se a gente conta qual é o 5º, 6º passo antes do primeiro, perde-se o sentido do 5º e do 6º. O produto seguinte a esse, qual foi? A gente teve, nesse meio tempo, né, surge também a nave, que eu acho que é talvez assim um grande protótipo do que eu acredito como realidade de convivência entre pessoas, que a nave são as pessoas que fizeram o ponto cego, só entra na nave quem fez o ponto cego. Tem o direito de entrar na nave, que é como se fosse um mastermind da alma. A gente passou um ano juntos com 3 retiros de 4 dias, com mais 2 encontros presenciais de um dia, com mais encontros online e várias outras coisas que surgem no meio do caminho que não estão programadas. E eu vou, né? Pela primeira vez. Você vai, irmão. Você foi Outubro, convidado, né? Agora em outubro. Outubro, né? Você vai servir lá com a gente, vai conviver lá com a Nájila e você passando 4 dias com a gente num hotel espetacular que a gente pega em Ibiúna. Vai ser aqui em São Paulo, né? Em Ibiúna. Um hotel Ibiúna maravilhoso. É interior, né? É interior. Um hotel espetacular, assim, de luxo, um hotel fazenda de luxo. Que demais, que maravilhoso. Que a gente pega só pra gente também, a gente fecha o hotel. Ah, é? Quantas pessoas você acha que vai ter? Vão ter umas 40 pessoas. Pô, bastante. Na verdade, mais, né? Porque vai com acompanhantes, né? 35 a 40 tripulantes com mais os acompanhantes. E aí a nave, ela é uma base que eu acredito, porque eu vislumbro, assim, daqui a algum tempo, já começou a acontecer, né? O pessoal da nave e o pessoal da nossa empresa começavam a vir morar perto da gente. Cara, já são uma loucura, 20 pessoas que estão morando num raio ali pequeno, sabe? Entre Cotia e Jandira, na Grande Cotia, que louco. Grande Viana. Então, são pessoas que estão chegando. Como que isso vai se apresentar daqui a alguns anos, né? O que vai acontecer? Será que vai ter lá? Eu vislumbro daqui a uns 10 anos existir, talvez, não sei se um local de moradia principal, mas pelo menos uma moradia secundária, onde existe um mini condomínio ou uma mini fazenda de casas legais de pessoas que estão juntas. Olha o braço de real estate ali do... Eu vejo isso acontecendo. Legal isso. Pô, tá acontecendo, né? Começou a acontecer naturalmente já. Naturalmente, né? Esses são os melhores, cara. É o que eu falo. Eu falo, galera, eu não pensei nisso, eu fui puxado pra isso. E eu acredito muito nisso. Aí temos o retiro da Dani também, que é o retiro de silêncio, um tempo pra mim, que é espetacular. Teve uma edição agora com 35 pessoas, que ela fez também no mesmo local do Ponto Cego. E vamos ter agora o segundo semestre também. E vão começar agora os cursos online, né? Verdade, eu vi a Dani já gravando, né? Gravou o curso online da Dani. O Murilo terminou de escrever o livro. Livro do Murilo. O curso do Murilo tá começando não entrou no forno, nem entrou no forno ainda, mas já tá no processo de pré-preparo. Que é o que o curso dele e o curso dela? O curso da Dani vai ser muito para mulheres. Para mulheres. De volta para mim. Que é resgatar a força da mulher mesmo, num sentido muito... É quase que um tempo para mim, só que em formato de curso, e ela trazendo bastante conhecimento dela, de aprendizado, de vivência, para as mulheres conseguirem se aprofundar, entenderem a si mesmas e resgatarem a essência feminina. Muito bom. E do Murilo vai ser muito focado
talvez ali muito baseado no livro Fé no Flow, que vai sair agora também. Bastante. Ah, é? Esse eu não sabia. Tem o teatro Fé no Flow, tem o curso, tem o livro Fé no Flow, o curso talvez chame-se outra coisa, mas ainda O não tem muita livro que ele base. escreveu é esse? O que ele fala lá que ele terminou de escrever é esse? É esse. É o livro, é livro Fé no Flow. Massa. E o que mais surgiu depois? Temos a comunidade OPC, né? Comunidade OPC. Que a gente está aos poucos, né? De ré, né? Que a gente fala de devagarzinho, construindo aos poucos, né? Pensando em plataformas novas, enfim. Mas tudo isso, resgatando aquela parte inicial que eu falei, tudo isso vem desse movimento de trazer a essência, o ser, o entusiasmo cada vez mais. E eu, particularmente falando, né, meu principal desafio nisso tudo é trazer uma gestão que seja sutil. Uhum. E isso, para mim, eu acho que é um dos principais pontos de foco e que me entusiasmam. É como que eu utilizo a gestão tradicional com KPIs, com processos, com rituais, rotinas, etc., de uma maneira leve, de uma maneira onde a gestão tradicional ela trata o mensurável e a gestão sutil ela trata o imensurável. Importante para a gestão também, que o imensurável deixado de lado causa burnout, causa estresse, causa um monte de coisa. Como que eu trago uma maneira de gestão? Isso é uma coisa muito própria, né? Assim, muito um desafio interno mesmo, entusiasmo interno. Como que eu trago no dia a dia uma gestão que eu não preciso de processos de saúde mental, porque já está implícito nisso. E, cara, isso é mega desafiador, né? Traduzindo, em que momento vocês estão? Porque empresa tradicional tem meta, tem processo, tem que cortar custo, às vezes tem que apertar, tem que tomar decisão difícil. Como é isso na prática hoje? Eu sei que você está desenvolvendo isso ainda, vocês estão aprendendo, mas você já tem muito dessa prática no dia a dia. Sim. Em que momento você está? O que você já aprendeu sobre isso? Porque isso, cara, é altamente disruptivo. Se você errar a mão, a conta não fecha. Né? Nesse momento, a gente está pegando a linguagem tradicional, a gente está no momento de processos claros e definidos, com KPIs claros e definidos, para o processo de sistematizar, trazer sistemas e tecnologia para isso. Né? Então, esse é o principal ponto que a gente está nesse sentido. Mas num sentido mais amplo, a gente está em ajustes de margens. Então, nossas margens estão chegando num patamar que eu acredito que... Estão buscando eficiência. Exatamente. Então, vocês estabelecem meta? Sim. Mas a gente chama de intenção. Intenção. Isso sutiliza. Não existe radicalismo. Não existe cobrança, não existe controle. Não existe controle? Diminui-se ao máximo o controle. Lá, claro que ele existe, mas diminui-se ao máximo o controle. Não tem a busca pelo controle. Mas tem ritual de acompanhamento? Sim, semanalmente, reuniões toda terça-feira de todas as áreas. E como é o tom dessas reuniões? Porque eu acho que essa é a parte mais... Eu vou te explicar um pouco o contexto da gestão que eu gosto de trazer para depois entrar nessa resposta. Legal. Né? Gestão sutil, eu acredito que ela é complementar à gestão tradicional. E ela traz um imensurável para a mesa, traz o entusiasmo, traz o campo, traz a energia, traz como está a outra pessoa, traz o ser antes do fazer. E traz o caos como um modelo de gestão também, como aceito na gestão. Porque o caos ele é muito aceito na parte criativa, é necessário o caos, não sei o quê. E na gestão também. Eu gosto de falar que o caos precede a ordem. Então, como é que é eu deixar espaço aberto na gestão para que coisas aconteçam ainda sem processos, para eu entender como é que são essas coisas, para depois eu criar processos em cima delas, para depois eu criar métricas em cima delas. Então, isso foi um grande desafio meu nesse modelo de gestão novo, porque eu era muito engenheiro, não sei o quê, controlador, planejador, tem que fazer tudo desse jeito, entregar desse jeito. Se fosse do jeito anterior, talvez eu já teria chegado em todas as margens que eu queria. Forçando. Mas a que custo? A que custo? Então eu quero... Para mim é um desafio esse novo modelo também. Né? Para mim é um grande desafio eu estar aberto a fazer isso. Então,
trago, além do caos, eu trago muito a autorresponsabilidade radical para todas as pessoas da empresa, principalmente a liderança. Então, como que é... Aí vem o ponto de eu não precisar cobrar ou diminuir a cobrança. Quando eu trago isso, uma cultura, né, que aos poucos, através dos one-on-ones, através de treinamentos de cultura, que a Dani gosta de trazer muito isso, é através de vários outros movimentos que a gente faz, que traz isso para a cultura da empresa, que traz o líder enxergar ele mesmo como responsável radical pelos processos e entregas dele. Então, na prática, em reuniões, quando a gente traz um assunto para à tona, quando a gente observa os números e os OKIs, a gente chama de OKIs, não OKRs, que troca resultados por intenções, né? Quando a gente Legal. enxerga os OKIs, quando a gente traz as métricas, quando a gente acompanha as coisas, os líderes já sabem o que eles precisam fazer, ou eu só preciso dar alguns toques sutis para que isso aconteça. Ou alguns direcionamentos mais leves. Legal. Saca? Não tem aquela cobrança exacerbada. Cada vez menos isso acontecendo, né? Sutilizando esse processo. E além da autorresponsabilidade radical e do caos, eu trago a ordem sem controle. Então, é a ordem sem o controle. E o ser antes do fazer. Porque quando eu trago que é mais importante a pessoa que está ali comigo do que ela está fazendo, a pessoa fica mais leve com isso também. Uhum. Eu trago sutileza na relação com a pessoa. Eu trago espaço aberto para ela, se ela estiver mal, ela sabe que tem campo de confiança para me colocar tudo que ela está sentindo. De uma maneira que não vai ser como muleta para ela, e sim como um espaço de cocriação para a solução. Então, acho que são alguns elementos simples que a gente traz, que daí, respondendo a sua pergunta, quando chega nas reuniões, né, tem reuniões semanais, tem one-on-ones, eu com os líderes e os líderes com os liderados, tem reuniões mensais, tem our hands em vez de all hands, né, então tem convenções da empresa semestrais. Então tem vários rituais que a gente coloca. Muito bom. Só que de uma maneira leve. Que quando chega nisso, não tem as cobranças, isso aqui. Tem observação, é muita observação e acordos. Observação e acordos. E compreensões sobre entendimentos porque não deu certo, aprendizado, assimilação de erro. Erro é muito aceitável. Isso que eu ia perguntar. E quando dá errado, e quando você a pessoa não tá... Eu imagino que seja desafiador para uma pessoa o nível que a galera desenvolveu o autoconhecimento. Mas conforme a empresa crescer, talvez venha alguém que não esteja totalmente pronto no mundo do autoconhecimento, no nível que vocês chegaram. E aí começa a recorrer aos eventos tradicionais da vida. Muita desculpa, muita terceirização de responsabilidade. Já chegou nesse ponto? Alguém já foi por este caminho e precisou ser corrigido? Sim. Já. Algumas vezes, inclusive teve até caso de desligamento, claro, né? Normal. Isso que eu ia perguntar. Teve desligamento? Sim. Não funcionou. Nós continuamos sendo uma empresa que precisa entregar resultado, né? Porque senão a gente não tem sustentabilidade. Isso acaba o sonho. Uma frase que o Murilo falou aqui, né? O lucro, ele é o combustível da empresa. Não é o propósito, mas é o combustível. Eu enxergo assim também. Então, precisa ter o lucro. Precisa acontecer a empresa rodar, né? Ao mesmo tempo, precisa... Eu gosto de colocar isso como um ponto importante, mas o principal é o ser. É a pessoa que está ali comigo. Então, eu trago muita verdade para elas. Eu gosto de liderar através do exemplo e da verdade, e com acordos muito claros. Se eu tenho acordos claros e feedbacks periódicos, eu vou me embasar sempre nisso se eu precisar desligar a pessoa. Isso já aconteceu várias vezes e é um processo natural que eu gosto de... Você perguntou, né? Cai nas desculpas? Cai nas desculpas. Eu também dou desculpa às vezes e me vejo acontecendo isso. Então, todos somos seres humanos. Ao mesmo tempo, acontece... Os one-on-ones são muito bons para isso, mas às vezes precisa de casos de intervenção, de chamar uma pessoa, se caiu num ponto que entrou num lado de muita desculpa, ou vitimização, ou coisa do tipo, chama para conversa. Às vezes eu com a pessoa, ou o líder com essa pessoa, ou às vezes chamar uma pessoa para intermediar
Também esse é um ritual legal. É muito bacana isso, né? Porque sai daquele lance pessoal, traz alguém observador externo, ou 2 observadores externos, né? É interessante para alguns casos mais Só observador, só observador. observador com opiniões. Tá, vai dando as interpretações. Sim, que é legal. Vai intermediando mesmo, Legal. se necessário, né? E diante disso, ali abre-se um espaço para que a pessoa coloque tudo que está sentindo, todo mundo coloca o que está sentindo, e isso vá convergindo para algum lugar de acordos claros. O objetivo é sempre ter acordos claros, né? Alinhamento e expectativa. E a partir disso, tudo é possível, inclusive o desligamento futuro. É que quando você tem uma base, você consegue trabalhar em cima dessa base. O problema é quando você não tem a base. Como é um desligamento sutil? Eu já, nesse tempo, assim, tiveram algumas pessoas que eu desliguei e todas elas eu fiquei tranquilo com a pessoa depois. E algumas delas mantendo relação próxima. Então, eu acho que isso é um desligamento sutil. É quando eu chego num lugar que eu cuidei tanto da relação e do ser, que o próprio processo de desligamento, por mais surpresa que a outra pessoa possa estar ou parecer, às vezes nem isso, porque foi tanto trabalhado que ela já espera isso, mas às vezes, por mais surpresa que ela esteja, a relação é trazida como o principal ponto. E a relação estando tranquila e leve e verdadeira, que é o principal, né? Eu acho que o desligamento ele é sutil. Então, todos os que eu fiz até hoje foram nesse lugar que eu enxergo como sutil. Fantástico. Todos nessa nova fase, né? Claro. Sim, É bem diferente do que eu fazia antes. Cara, vocês estão construindo um modelo de gestão completamente inovador. Eu enxergo, sim, isso. Eu enxergo que algumas pessoas muito próximas, que estão na nave, né? Que veem isso de perto, falando, cara, o que vocês estão fazendo é único no Brasil. Eu não conheço o mundo inteiro, mas eu diria que é bem disruptivo. E é uma coisa que eu acredito e que eu tô bem paciente para ir testando todos os pontos de contato e de desafios para ir afunilando e convergindo num melhor modelo, sabe? Não tô com pressa de, é esse o principal modelo, é isso que nós vamos fazer. Tô descobrindo com o passar do tempo, né, dos anos. E isso, cara, é um incipiente para um produto. Sim. Porque vocês estão trabalhando com líderes. Eu gosto muito dessas coisas que o Murilo falava, né? A empresa vai ter que se tornar uma escola e agora fala que a empresa vai ter que se tornar um lugar de cura. Né? Essa metodologia que vocês estão criando vai ser muito útil, né? Sim. Porque o que as empresas estão fazendo hoje é remediar. Elas não estão resolvendo o problema na causa raiz. Remediar, você não trata. Você está resolvendo o problema na causa raiz, né? Perfeito. Você está questionando a forma como o tradicional executa e está pensando em tudo. E o que eu mais gosto, até as nomenclaturas, porque a nomenclatura traz uma intenção, né? E a intenção de vocês é diferente. Então, intenção e meta, né? Intenção e meta, exatamente. É outro jogo, né? Então, cara, vocês pensam em transformar isso em livro, produto? Tô aberto. Eu nem pensava em ter um podcast com você hoje. Que é o primeiro podcast da minha vida, né? O primeiro podcast da vida, você contou. E eu sempre fui um cara muito de bastidor, muito reservado, muito tranquilo, mas que ao mesmo tempo tô aberto a convites, né? Então você me convidou, beleza, eu vou. O cara é meu amigo, meu brother. A gente se conheceu lá atrás, né? Na época que estava montando a Clivo, né? Você estava idealizando a Clivo, né? E tem um carinho muito grande por você. Então, fico honrado, né, de a gente estar aqui nesse lugar. Mas eu não penso em montar um produto com isso, sabe? Pode ser que surja, pode.
Teve até um membro da nave que tem curso online, assim, para bem nichado, específico. Ele falou: "Cara, você precisa dar um curso na minha empresa para os meus clientes sobre gestão sutil". Aí eu falei: "Beleza, tô aberto". Minha resposta é: estou aberto, mas não estou pensando sobre isso, saca? Até mesmo porque, como eu falei, está em construção. É isso. Se está em construção, eu não tô pensando, não dá pra, eu não me sinto tranquilo de amarrá-lo ainda em fechar a caixinha, sabe? Sim. Plantei uma semente. Não tem uma semente. Está germinando. Sim. Ela vai nem sei qual que é a árvore. Cara, o negócio começou pequenininho, tá tomando uma proporção, vocês estão criando terminologias, vocês estão criando práticas, rituais, e quanto mais você falar sobre isso, quanto mais vocês escreverem sobre isso, eu acho que mais força ganha, mas E eu até vejo muito mesmo potencial. porque isso passa por um processo contínuo meu de transformação. Eu não acabei minha transformação ainda. Muito menos como líder. Porque eu estou me redescobrindo como líder. O líder que De eu um outro era, jeito. de um outro jeito. O líder que eu sou o mesmo líder, né, mas a maneira que eu fazia antes é completamente diferente do que eu estou fazendo hoje. Então, cada passo que eu dou é importantíssimo. E é muito importante no meu processo também eu ter observadores externos, que são meus sócios. Né? Os meus sócios, a gente tem uma relação muito forte, onde às vezes eu dou uma escapada, eles têm total abertura. Falar: "Rodrigo, vamos conversar? Acho que nesse lugar aqui você deu uma escapada. Uhum. O que você acha?" Eu falei: "Pô, faz sentido, grato." Saca? Então, é muito importante eu estar aberto a essa observação externa e ela existir também dentro de um contexto não só de amizade, mas também de corresponsabilidade e de estamos fazendo juntos, sabe? Isso é muito importante, né, cara? Porque a gente tá propenso, né, a errar se a gente não tem essa abertura com essa humildade de não se ofender, porque eu vejo que os problemas de sociedade, eles partem do ponto onde não existe alinhamento, não tem profundidade, e aí na hora que eu chego no ponto de dar uma orientação para você, você se ofende, É isso aí. né? Cara, você fez quantas vezes o Vipassana? 3 vezes e estou agendando a quarta agora. A quarta. Explica o que é o Vipassana. É uma pergunta que tem várias respostas, mas eu vou dar a principal, que é sobre a técnica. Então, Vipassana é uma técnica. E é uma técnica que é dita por ter sido utilizada por Buda, que ele utilizou para o processo dele de iluminação, e que é uma técnica que especifica, resumidamente, ela é uma autoobservação bem minuciosa das sensações do corpo, de todos os tipos de sensações, escaneamento ininterrupto de sensações que liberam traumas, emoções e vários pensamentos que são chamados sankaras, né? E que a partir dessas liberações constantes, seja de coisas recentes ou muito antigas, você vai se libertando desses processos, desses padrões e vai se tornando uma pessoa mais leve, mais tranquila, mais serena. E essa técnica que ela veio passando de mestre a mestre por 2.500 anos, até que em 1900 e pouco, o Goenka, que ele era um alto executivo lá do país dele, que me fugiu o nome do país dele agora, que é do lado da Índia, e ele estava com um processo de enxaqueca crônica e algumas outras coisas que ele não conseguia curar. Tinha ido para vários médicos no mundo, tinha muito dinheiro, né? Foi em médicos na Alemanha, em outros países, tal, não conseguia passar e era crônico mesmo, até que uma pessoa indicou para ele um grande mestre que tinha essa técnica Vipassana. Ele foi nesse grande mestre. E quando ele chega nesse grande mestre, ele fala: "Ah, vim aqui curar minha enxaqueca." Ele falou: "Eu não curo enxaqueca. Não é para isso que eu faço as coisas. Eu não vou prometer curar sua enxaqueca. Se você quiser,
eu te ajudo a descobrir uma nova maneira de viver, eu te ensino uma nova maneira de viver, e a partir disso pode ser que a sua enxaqueca se cure. Aí ele aceitou, e a enxaqueca dele curou, e ele se dedicou a vida a disseminar essa técnica que estava restrita a pequenos mestres por milênios para o mundo inteiro. E aí ele cria o movimento do Vipassana, com o primeiro centro do Vipassana na Índia, e começa a espalhar esses centros ao redor do mundo, de uma maneira que ele não, até hoje, não cobra, ninguém paga para ir para o Vipassana. Ah, não sabia. É de graça. Então, por exemplo... Você serve lá também, né? o centro de Vipassana que eu fui agora, é aqui em Santana de Parnaíba, que eu vou, todas as vezes que eu fui foi só lá. É um centro bonito, bacana, que tem refeições, que tem tudo, e ninguém que vai lá paga. Ele vive como de doações de quem foi. Então, quem foi quer doar, doa. Quem foi quer servir, serve. E pode ir lá. No último que eu fui agora, eu fui também como servidor. Eu fiquei na cozinha. Né? Então, é uma grande comunidade. Agora, essa é uma primeira resposta. Uma outra resposta é uma grande comunidade mundial de pessoas que servem ou que doam para que outras pessoas tenham experiências similares nessa técnica do Vipassana. E existe uma imersão, que foi o que você fez, onde lá existe uma parte teórica, uma vivencial, uma prática. Queria que você falasse o que é, na sua essência, essa prática. São 10 dias de 10 horas de meditação por dia. Então, sendo que 3 dessas 3 horas você não pode se mexer. Uma de manhã, uma tarde e uma noite. Então, acorda às 4 horas da manhã, todo dia. 4h30, primeira meditação. Medita até 6h30, 6h30, café da manhã. Aí depois vai das 7 às 8, a meditação que não pode se mexer. Das 8 às 10, que pode se mexer. Aí às 11 horas tem almoço, é cedo o almoço. Aí depois continua-se à tarde e não tem janta. Então você toma café da manhã às 6h30, almoça às 11 e não tem janta. Na primeira vez que vai, pode comer 2 frutas às 5 horas da tarde. Na segunda vez que para frente não pode nem as 2 frutas. É só um suquinho de limão às 5 horas da tarde. O que faz muito bem. E é espetacular. Você muda a energia, a vibração, né? Total. E é um processo, irmão, que assim, são 10 horas de meditação em silêncio. E ninguém fala nada durante os 10 dias. Não tem base teórica nessa imersão. Ninguém fala nada entre nós. Entre nós. Aí, das 7 às 8 da noite, todos os dias, tem uma palestra gravada do Goenka, que é esse cara... Que maravilhoso. Que ele deixou gravadas as palestras. Então, que vai explicando os processos que estão acontecendo. E é espetacular, porque ele explica o que eu vivi naquele dia. Daí no final do dia, fala assim, você aconteceu isso, isso, isso. Eu falei, caraca, como é que ele sabe? Saca? Então, todas as vezes que eu vou, as palestras são diferentes, porque cada vez é um processo diferente. Porque você tá diferente ou a palestra muda mesmo? Eu estou diferente. Você tá diferente, a palestra é a mesma. A minha jornada está sendo diferente. O meu processo está sendo diferente. Não tem como comparar a primeira vez com a segunda, a terceira com a segunda, a terceira com a primeira. São processos de jornadas distintas. E uma alimentação, imagino, vegana. Leve. Super leve. Vegetariana. Vegetariana, leve, tranquila. E a hidratação? Hidratação, água o tempo inteiro, né? É muito importante. Liberado. À vontade. E você me falou que era muito... A experiência é muito minimalista. Ou seja, sem luxos, né? Não tem imagens, não tem devoção, não tem luxo, é simples. São quartos básicos e simples. Tem a lavanderia para lavar roupa, tem o banheiro também tranquilo, tem o refeitório simples, bem simples mesmo. E o lugar mais bonito é o lugar que vai meditar. É um templo lindo, assim, e tudo muito bem cuidado, o jardim muito bem cuidado, a natureza maravilhosa. Então, é só com servidores mesmo, mas muito bem cuidado.
E que para mim, assim, agora falando o que é o Vipassana na minha experiência de mudança, eu passei por várias coisas na vida, né. Falei aqui só algumas, mas foram vários processos que eu experimentei na minha vida, desde religiões, até doutrinas, até medicinas. A Milena, que acompanhou boa parte desses processos, ela virou para mim, quando eu voltei do primeiro Vipassana, ela falou isso no início de 2024. Ela falou: "Eu nunca vi alguma coisa que te transformou tanto". E isso vindo dela, né, que acompanhou um monte de coisa, porque realmente foi algo que eu senti que pra mim foi entrou assim, sabe, em cada célula do meu corpo uma transformação muito grande e que trouxe uma autoconsciência, uma autoobservação para o meu dia a dia e para a prática, para o ordinário, para a vida real, saca? Para ajudar, inclusive, eu trazer para a matéria as coisas que eu acredito da parte espiritual. Uhum. Então, para ancorar isso na matéria, né? E tanto que, quando eu voltei, ela resolveu fazer Vipassana. Ela fez, né? Ela fez ano passado e fez esse ano de novo. 2 anos, né? E é uma das grandes bases da nossa estabilidade de relação. É a prática do Vipassana diariamente que eu faço, é a teoria do Vipassana que trata-se muito sobre a simplicidade, a equanimidade. Isso é uma coisa muito legal, equanimidade sobre qualquer situação na vida. O que significa isso? Equanimidade é eu se algo é bom ou ruim, eu tenho a mesma reação. Não existe bom ou ruim. Eu estou equânime. Eu estou com a mesma com reações similares ou não reação às situações externas. Então eu estou de uma maneira quase que é o unhookable, né. Uhum, uhum. Mas o unhookable na prática de tratar as coisas não tem: "Ai meu Deus que legal", não tem: "Ai meu Deus que triste". É, ok, tranquilo, tá ótimo, segue a vida, tá acontecendo isso, beleza, qual que é a compreensão disso, qual que é o meu entendimento sobre isso, então qual é o meu aprendizado. Então, Isso é basicamente o que você está falando é não deixar que o que você não controla te afete. exato, também. E é uma coisa que eu acredito muito na minha vida, isso desde antes do Vipassana, desde antes do autoconhecimento, eu tenho uma imagem de evolução da minha vida, né. Imagina uma linha média sobre a qual eu evoluo, e ela vai crescendo. Só que eu posso ter, em cima dessa linha média, picos e vales. Picos emocionais, vales emocionais, ou picos de êxtase, ou vales de depressão. A mi Uma frase que eu uso para mim, que minha uma das minhas metas de vida é manter minha linha média crescente com amplitude reduzida. Captou? Amplitude que você diz, Menos picos e vales. o mínimo de variação possível. O Exatamente. mínimo de O variação. mínimo de variação possível em torno da linha média, Fantástico, que é a equanimidade. fantástico. É uma maneira do engenheiro enxergar a equanimidade. Agora, do ponto de vista físico, meditar 10 horas por dia não é fácil. É uma postura que nós não estamos acostumados a fazer. Imagino que a Milena também não estava acostumada a meditar tanto tempo assim. Como é que uma pessoa normal consegue chegar lá? Precisa de uma preparação? A Milena foi sem preparo. Eu já meditava muito antes. Eu fui com preparo, mas a mesmo assim é muito difícil. O lado Mesmo com preparo. Mesmo com preparo é difícil, porque eu não estou acostumado no meu dia a dia a passar 10 horas por dia meditando. Por mais que eu medite 2 horas, 1 hora por dia, que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu não estou preparado para 10, então vai pegar o corpo de algum jeito, vai pegar, e faz parte do processo. Faz parte da sensação que você está observando em você mesmo, aquela dor. A dor é uma sensação também. Então, como que através de eu estar tranquilo, eu consigo observar a dor, aceitar a dor, não fazer nada de reação sobre aquela dor e enxergar ela passar. Chega um momento. Esse é o ponto que eu queria chegar. Chega um momento que alguém vence nessa história, né? Sim. Como é que é esse momento? É o termo que eles usam de anicca.
A Nietzsche é um dos grandes ensinamentos do Vipassana, que é tudo passa, resumidamente tudo passa. E todas as sensações passam, boas ou ruins, leves ou fortes, doídas ou tranquilas, de alegria ou de tristeza, todas as sensações vão passar. Então, como é que é meu estado equânime de observar isso durando o tempo que tiver que durar e passando no tempo que tiver que passar? E todas as dores passaram. Em todas as vezes que eu fui. Vai ter dor? Vai. No quinto dia é um dos piores dias? É. É um dos piores dias? Quinto e sexto dia. Numa das palestras, ele fala que os maiores dias de desistência é o segundo e o sexto. Tem muita desistência? Não muito, assim, mas tem desistência e estatisticamente no segundo e no sexto dia são os mais fortes. Olha só. Que o segundo dia, meu Deus, tem mais 9 dias pela frente. Não aguento mais. E no sexto dia, meu Deus, tá doendo muito, ou tô tendo muitas sensações, ou tá tendo sonhos, entra em sonhos, entra em visões, que parece uma cerimônia de ayahuasca. Eu gosto de dizer que o Vipassana, ele é uma outra explicação do Vipassana. Quando você tá tipo ayahuasca, na minha visão, é como se você pegasse um carrinho com óculos 3D, com inteligência artificial, e você estivesse navegando para dentro de si mesmo e tudo moderno, bonitinho. Vipassana, você vai a mesma jornada, só que de bengalinha, descalço, andando 10 dias. Mas vai chegar lá. Vai dar mais trabalho. Vai chegar. Vai chegar. E daí tem processos, eu passei por processos muito similares ao que eu passei em medicinas, dentro do Vipassana. Sendo que os mais fortes, entre o quinto e o sétimo dia, eu estou num estado alterado de consciência. Constante. E estou passando por dores ou traumas meus que eu fico 2 dias dentro do trauma. Investigando, se aprofundando. A ideia é eu não fazer nada com isso, só observar ele emergindo, observar ele se manifestando. Não é para você fazer reflexões internas. E nem interagir com eles. Nem interagir. Nem tentar fazer nada. É como se você estivesse em estado meditativo o tempo inteiro. Mesmo quando você não está meditando. Sim. É como se você tivesse... Lógico que é muito difícil isso, mas a ideia é que você fique o máximo de tempo possível num estado de auto-observação plena e sem induzir nada. E essa prática deveria ser carregada para a vida, para o dia a dia? Você deveria ser assim o tempo inteiro? Sim. Sim? É uma das coisas que eu aprendi, que fala assim, essa frase, né, numa palestra, é que morrer, existe a arte de morrer. É necessário saber a arte de morrer para que a transição seja leve e tranquila. E para se aprender a arte de morrer, é necessário aprender a arte de viver. E o Vipassana é sobre a arte de viver. Então, esse é o ensinamento, né? Porque se você consegue viver num estado equânime, leve, e entendendo que tudo passa e aceitando a vida como ela é, essa é a arte de viver. E o Vipassana é muito sobre isso. Pelo menos essa é a minha concepção, né? Maravilhoso. Minha compreensão. Maravilhoso. Agora, você entendeu um pouco antes disso que o processo terapêutico também é importante. Você chegar a conclusões, você dar significados corretos para as coisas. Como é que casa nisso? Como é que o Vipassana enxerga isso? O Vipassana enxerga que durante aqueles 10 dias, o mínimo possível que você fizer sobre isso, melhor. E o que for fundamental vai aparecer depois desse processo. Depois. Uma hora você vai chegar às suas conclusões. Sim. Que naquele período de 10 dias, o mais importante é você soltar e deixar as coisas acontecerem e se auto-observar o máximo de tempo possível, sem tentar intervir em nada, sem tentar refletir, ficar em reflexões exaustivas sobre o que está acontecendo com você. Mas depois, você integra. Depois você entende. Depois que eu saí do Vipassana, depois do meu primeiro Vipassana, eu montei uma apresentação sobre mim mesmo. Que maravilhoso. Só pra mim. Que fantástico. E que lá eu tinha gráficos, eu montei processos internos escritos em caixinhas processuais mesmo, que eu compreendi sobre mim.
montei quais são as minhas camadas de medo que eu descobri sobre mim mesmo. Foi muito fundo. Fui muito fundo, mas isso depois, saca? Não durante. O durante é o processo ainda. Maravilhoso. Irmão, quero fazer uma última pergunta que eu faço para poucas pessoas. O que é a vida? A vida é uma experiência onde eu, como um ser macro e único, que é o mesmo ser que é você, tem diversas percepções sobre si mesmo. Através do você sendo você e eu sendo eu nessa individualidade, existe o macro, onde somos uma coisa só e estamos vivendo experiências diferentes dentro da mesma coisa. Então a vida, para mim, eu gosto de enxergar dessa visão, e da minha visão daqui, eu gosto de enxergar a vida como um processo de Deus, onde tudo é Deus, onde tudo que está acontecendo faz parte da consciência divina e existe uma unidade em torno disso tudo. Então essas minhas duas respostas são uma com a ótica lá de cima, onde eu enxergo o todo enxerga a cada parte como experiências únicas e individuais, e da minha parte individual eu enxergo tudo acontecendo como se fosse o todo, porque eu acredito que é. Você tá com presença nas redes sociais? Uma época você tinha saído? Como é que você tá hoje? Eu voltei, né? Mas eu voltei bem de leve. Eu parei, porque durante esse meu processo eu quis soltar, quis entender como é que é a minha vida sem redes sociais. E é maravilhosa a vida sem redes sociais. É espetacular a vida sem redes sociais. Só que agora eu voltei, faz bem pouquinho tempo, bem Eu recente. lembro. Mas Você apareceu do nada ali. Eu falei, ué? Só como intenção de escoar textos que eu faço. Então não é a intenção de, vou postar coisas pessoais, não. É escoar textos. Boa. Que acabou sendo um motivador para eu praticar o meu entusiasmo que é escrever. Mas é público. É público. É público. Sim. Então eu posso divulgar aqui pra galera te seguir. Pode. Então tá aí no perfil, na descrição desse episódio, pra vocês acompanharem o Rodrigo. Obrigado, irmão. Foi maravilhoso. Irmão. Maravilhoso. Obrigado aí pela profundidade dessa conversa. Foi lindo. Você que ficou aí até o final, gostou desse episódio, quer deixar um like, vê se você tá inscrito. Se tiver no Spotify, bota as estrelinhas lá pra gente que ajuda demais. Beijo pra você e até a próxima semana!